A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar aquela pré-aula que vai ajudar você e lhe auxiliar a dinamizar um pouco mais a sua aula da escola dominical. Hoje estamos aqui para falar sobre a lição 6 de Jardim de Infância. E como você sabe, o tema de hoje é O Meu Amigo Jesus Visita a Casa do Papai do Céu. Então esse é o tema da lição de hoje e nós vamos iniciar hoje dando alguma dinâmica um pouco diferente. Você sabe que eu sempre gosto de falar sobre a forma de utilizar que eu vou usar aqui esse material para a história. Mas eu queria falar com vocês a respeito do versículo de hoje, que vai falar sobre o tema central, tá bom? O versículo de memorização está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 51, lá na parte A, que diz assim: Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. Então a lição de hoje vai girar em torno do tema obediência, tá bom? E o que é obediência? Você já vai iniciar com a criança falando sobre esse versículo e tratando sobre o que é ser obediente, que obediência é fazer aquilo que se manda, daqueles a quem nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer a quem? Aos pais, aos líderes, aos dirigentes. Nós temos que obedecer a Deus, que nós devemos a maior obediência. Então eu aconselho você, professor, começar hoje tratando sobre esta palavra obediência, que já está inserida no seu versículo de memorização. E aí, antes de você iniciar a contar a história, você vai dizer assim: olha, nós vamos fazer uma dinâmica quebra-gelo. Você já ouviu falar nisso? Quebra-gelo é como se fosse uma dinâmica para poder as crianças ficarem mais animadas e quebrar o clima, talvez, que algumas chegam às vezes cansadas, algumas estão com sono, com fome. Então, para que isso não aconteça, para que a gente já possa começar já a aula bem animada, a gente vai fazer uma dinâmica quebra-gelo, tá bom? Qual será a minha dica de hoje? Você vai fazer com que as crianças fiquem em círculo na sua sala, no chão, e você vai dizer assim: crianças, nós vamos falar sobre esse versículo. Eu aconselho que você tenha esse versículo escrito em um papel, ou você coloque numa cartolina. No PDF, que está no link da descrição para vocês, vai estar lá a forma de escrito. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Vai estar lá assim, ó. Deixa eu virar aqui, só para... depois eu mostro. Vai estar lá assim, ó. Vocês estão vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas aí vai estar, tá vendo, ó, Jesus no templo, e tá aqui também o versículo de memorização, tá certo? Então, no PDF vai ter essa imagem para vocês lá, e eu aconselho que você inicie mostrando esta imagem, lendo na palavra do Senhor. Sempre leia o versículo de memorização na Bíblia. As crianças precisam entender que o que você está falando não é de você, está lá porque está contida na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, ajuda as crianças a abrirem, mesmo que elas não saibam ler, não tem importância, mas elas já vão entendendo o que é a palavra do Senhor e aprendendo a manuseá-la, tá bom? Então vamos lá. Você vai fazer as crianças sentarem em círculo no chão. Assim que elas sentarem e você lê o versículo com elas, você vai falar o que é obediência. Deixe que elas sinalizem o que é obediência. Deixe que elas falem exemplos de obediência. E aí, a partir disso, você vai fazer essa dinâmica. Você vai dizer assim: olha, crianças, vocês vão agora aprender também a me obedecer, tá bom? Vocês vão agora fazer o que eu vou dizer. Vão seguir o meu comando. E aí vocês vão dar 3 comandos, tá bom? Vocês vão dizer assim: olha, quando eu disser oração, todos vocês que estão em círculo vão fazer assim, ó. Ok? Então, oração, qual é o comando para oração? Assim. Quando eu disser louvor, qual é o comando para louvor? Assim, ó. Balançando os braços para cima, tá bom? E quando eu disser assim, pega a bolinha, eu aconselho que vocês tenham uma bola maior que essa, porque essa aqui vai ser para demonstração de outra coisa. Mas se vocês tiverem lá aquelas bolas que é de piscina de bolinha, não tem? Pronto. Se tiver essa bolinha, eu aconselho que você, se você tiver para dar para todas as crianças, legal. Caso não, você pode fazer essa dinâmica em dupla, porque aí você coloca a bolinha no centro da mesa e quando você disser pega a bolinha, as crianças têm que ir lá e pegar. E a primeira criança que pegar, naquela dinâmica, ela venceu, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos lá, eu vou recapitular com vocês, tá bom? Circulou, botou as crianças em círculo no chão, se tiver uma bolinha para todos. Caso não, separe em duplas, tá bom? E faz as crianças seguirem o seu comando. O primeiro comando é, quando você disser oração, elas têm que fazer assim. Quando vocês disserem louvor, elas têm que levantar o braço e fazer assim. E quando você disser pega a bolinha, elas têm que ir lá e pegar a bolinha, tá bom? Então, por que essa dinâmica? Porque as crianças têm que entender que elas precisam obedecer o seu comando. Então, você já vai iniciar a sua aula falando sobre o tema geral da sua lição de hoje, que é
obediência, antes de você tratar a história. Então, depois que você fez essa dinâmica quebra-gelo, que fez as crianças brincarem, se divertirem, pronto, agora nós vamos contar uma história de um homem que foi muito obediente. E aí você vai entrar na história, tá bom? Mas aí vejam bem, lá na lição você vai ver que os objetivos de hoje quais são? São dois. O primeiro é compreender que Jesus obedecia ao seu pai, e aí é a história, né, sobre Jesus, que mesmo sendo Deus, que mesmo sabendo que era filho, que estava lá, Jesus como filho de Deus, mesmo assim ele obedecia aos pais. Então ele é o nosso maior exemplo de obediência, tá bom? Outro objetivo da nossa lição é sentir o desejo de serem mais obedientes. Então você vai ver que toda a lição vai girar em torno da obediência. E nós, como professores da escola dominical, precisamos também tratar sobre obediência não só fora, não só com os pais, não só na escola, não só fora daquele âmbito, mas também na sala de aula. Você pode aproveitar para falar com seus alunos sobre obediência dentro da sala. Você pode citar alguns exemplos de que muitas vezes acontece na sua sala, em que as crianças não obedecem e você pode dizer que isso não é o correto. Então você pode aproveitar esse momento para poder ensinar suas crianças sobre alguma coisa que está precisando melhorar na sua sala de aula, tá bom? Então vamos lá. Então esses são os objetivos, tá certo? Depois que fez essa dinâmica, eu aconselho que você faça o quê? Que você comece a contar a história e você vai falar sobre este homem, sobre Jesus, que foi o nosso maior exemplo de obediência, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui esse material que eu não sei qual é o nome que eu vou dar para ele, porque é como se fosse a ideia é ficar como se fossem imagens de uma televisão, né, artesanal, vamos dizer assim, para que vocês possam contar a história. Então vejam bem, é muito simples de fazer, tá certo? Não tem dificuldade. Isso aqui é isopor, eu tinha em casa, por isso eu usei. Uma coisa importante a se falar, tá? Vocês devem pegar os exemplos aqui e partir do princípio de que vocês têm que fazer com o que vocês têm. Eu não tenho, é isopor. Ok, usa papelão. Então vocês têm que tentar ver de forma que possa utilizar o que vocês já possuem, tá bom? Não se desespera se não tem uma caixa, um isopor, como eu tô mostrando aqui. Mas aqui eu já tinha lá. Então o que eu fiz? Eu cobri com esse papel aqui colorido, tá? Essa imagem desse papel colorido vai estar também no PDF, então lá vai ter uma folha, então você vai imprimir e vai usar de acordo com a quantidade que você vai precisar para poder envelopar sua caixa, seu papelão, seu isopor. Vai depender do que você tenha lá, tá bom? Então eu tinha essa imagem, eu tinha isso lá e eu envelopei todinho pra ficar bonitinho, tá vendo? Olhando de perto não tá tão bonitinho, porque eu não sou lá essas coisas com artesanato, mas o que importa é que vocês estão tendo a ideia, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui que tá aqui, ó, é palito de churrasco. O que acontece? Eu coloquei 4 palitos de churrasco, enrolei e cobri com esse mesmo papel que tá aqui. Mas eu aconselho que você faça o seguinte, ao invés de colocar só um palito de churrasco, você faça com que você junte 2, para que ele fique maior em comprimento, para sobrar espaço aqui na lateral, tá? Porque no meu caso não sobrou, eu vou ter que ficar rodando aqui. Mas aí o ideal era que sobrasse aqui na lateral para parecer como se fosse uma manivela, tá certo? Então o que acontece? Você vai pegar e vai pegar todas as imagens que estão aí no PDF. As imagens são simples. A imagem inicial é a capa, que é o tema da lição de hoje, tá vendo? E você vai dizer assim, crianças, senta elas. Como isso aqui é pequenininho, eu aconselho que você deixe elas na altura para que elas consigam ver direitinho. E você vai girando, ó, olha. Tá vendo? Peraí, eu vou tirar. Tá saindo assim justamente porque não tem uma manivela lateral aqui. Seria melhor, né? Então você vai, ó, girando e vai contando a história para as crianças. E vai fazendo por espaço, né? Olha, agora estamos na segunda imagem. Na segunda imagem tem aqui um resumo da história para você e tem uma imagem que você pode mostrar a sua criança. Deixa eu virar aqui, ficar melhor, peraí. Peraí, que vai dar certo. Pronto, sim. Então, olha, essa é a segunda imagem que você vai mostrar, tá vendo? Que já é a parte em que Jesus está indo com seus pais para ir ao templo. E aí você já vai contar que era costume daquela época levar as crianças ao templo. E principalmente porque era o quê? Era a festa da Páscoa. Então eles teriam que ir ao templo lá em Jerusalém. E você vai já usar para explicar o que é o templo, que era aquela sinagoga, que a sinagoga era a igreja, representava a igreja. E você vai falar que quando a criança tinha 12 anos, ela já precisaria ir lá. Então,
Jesus estava cumprindo uma ordem, né, e obedecendo algo que já era realmente costume daquela época, tá? Então, Maria e José estavam levando Jesus para Jerusalém. E você pode aproveitar esse momento para falar sobre a Páscoa, já que era o período da Páscoa, né, que Jesus estava sendo levado lá. Você pode refletir sobre a Páscoa, falar sobre essas festas, e depois você vai começar a continuação da história, tá bom? E você vai dizer, olha, que depois que Jesus estava lá no templo, o que foi que aconteceu? Depois eles voltaram para casa, e foi aí que Maria e José perceberam o quê? Que Jesus não estava com eles. E eles ficaram muito preocupados, ó, tá vendo? Você vai contando a história, vai girando a manivela. Ficaram muito preocupados e retornaram depois de 3 dias. Para onde? Para Jerusalém. E lá eles perceberam que Jesus estava entre os mais sábios, entre os mais entendidos, falando sobre a verdade de Jesus, sobre a verdade do evangelho, né? Então, olha, tá aqui, ó. Então, depois que você contar essa parte, tá saindo justamente pelo fato de que, ó, deveria ser maior, tá? Faça o maior aí pra dar mais certo. E aí, depois, Jesus retorna com eles, porque Maria e José encontram eles, e aí a Bíblia fala sobre o versículo de hoje, né? Que Jesus continuou a obedecer aos seus pais. Então, depois, no final, ó, dessa historinha, vai ter o quê? No final, vai ter justamente o versículo de memorização. Então, você entendeu? Então, é uma caixinha assim, ó, que dá para você usar depois para diversas histórias. Eu adoro a ideia de fazer materiais didáticos que a gente possa utilizar em outras aulas, tá bom? Então, depois, ó, você só vai substituir esse rolinho, tá vendo? Esse é como se fosse um pergaminho. Então, depois, você só vai substituir esse rolinho aqui com outras histórias para que você possa contar na sua caixa lá de histórias e ficar de uma forma diferente. E você pode usar também, até se quiser, os próprios visuais daquela lição que vem da CPAD, tá? Você pode colocar aqui também e é muito simples, minha gente, olha. É só colar, tá vendo? É só colar uma imagem na outra e ir formando esse pergaminho. Todas essas imagens estão no PDF, tá bom? É só você clicar no link da descrição e baixar lá no Drive. Então tá aqui a forma de como você vai contar a história. E aí, como vocês sabem, eu adoro a ideia de fazer algo que possa fixar o conteúdo, porque a gente tem apenas 1 hora de aula. Então aproveite tudo da sua sala, tudo da sua aula, para poder fazer com que a criança entenda a história e o princípio daquela atividade, daquela lição, daquela semana, tá bom? Então, qual é a dinâmica de fixação? É um jogo de labirinto. Vocês percebem que isso aqui é uma caixa simples. Eu nem capei ela porque eu queria mostrar a vocês realmente que é uma caixa, olha, daquelas de quebra-cabeça que eu tinha lá em casa. Mas se você quiser, você pode pegar esse mesmo papel que tá lá no PDF, essa mesma imagem, cobrir aqui, ó, uma caixa de papelão para ficar mais bonito, né? Mais apresentável. Mas eu quis mostrar a vocês que são materiais simples. Dentro daqui, no fundo, tem essa imagem aqui que fala assim, ó, ajude Maria e José a encontrar Jesus no templo, porque Jesus não ficou perdido no templo. Então a gente vai fazer como se fosse um labirinto, fazer com que as crianças relembrem a ideia de que Jesus ficou um tempo desaparecido, porque Maria e José não sabiam onde eles estavam. Então aqui tá Jesus no meio no templo, e aqui tá Maria e José com a cara de assustados, tá bom? Então tá aqui, ó. E o que eu fiz? Eu peguei pedaços de papelão de um papel cartonado que eu tinha lá em casa e comecei a formar um labirinto aleatório. Mas não tem muita dificuldade, tá vendo? Eu ia dobrando o papel e colando nas laterais, dobrando um no outro. Isso aqui não tem um padrão, mas a ideia é fazer um labirinto, constante que você inicie daqui e aqui fica o caminho mais difícil de achar. Então você vai colocar a bolinha lá no começo, onde tá aqui, ó, Maria e José, e eles têm que fazer com que eles vão levando assim, ó, que eu não estou conseguindo, ó, eu fiz um labirinto difícil, viu? Então, para que eles consigam chegar até onde? A bolinha até aqui. Se você quiser, você pode usar essa dinâmica de fixação, que é esse jogo educativo, para fazer com que as crianças, elas façam até uma disputa. Pode colocar um tempo e ver quem consegue chegar mais rápido, de fazer Maria e José chegar até Jesus, tá bom? Ou então você pode fazer somente para se divertir lá e brincar com as crianças com esse labirinto aqui. Mas lembre-se, tudo serve para ensinar alguma coisa. A brincadeira também ensina e a brincadeira também educa. Se ela tiver um princípio e se ela for de forma que tenha realmente a explicar e a dinamizar e a fixar, essa é a palavra que eu estava querendo me lembrar, fixar ainda mais aquele conteúdo. Então, a brincadeira para criança também educa, tá bom? Então, além disso, você vai ter lá
no início da lição vai ter essa imagem aqui lá para vocês no PDF, que tem também uma música, que é aquela Obedecer de Dia do Trono, que você pode colocar sempre como fundo musical, tanto na hora da brincadeira como na hora de alguma atividade escrita, tá bom? Então veja bem, professor, aqui tem algumas atividades que podem lhe ajudar a dinamizar essa aula. Eu espero que tenha sido muito útil e eu espero que possa ter clareado um pouco mais a sua aula. Que Deus abençoe tua vida. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E se você gostou, eu queria que você, por favor, curtisse ou compartilhasse com alguém que iria gostar, ou colocasse um comentário, que isso vai com certeza fortalecer o nosso canal da igreja. Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.